Glórias a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do evangelista João. Obrigado, Rafa. Capítulo de número 14. Nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 21. Livro do evangelista João, capítulo de número 14, nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 21. O tema para a nossa mensagem essa noite será o caminho para presenciarmos a Jesus. O caminho para presenciarmos a Jesus será o tema da nossa mensagem essa noite, amém? E diz assim então a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conhecereis o meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Felipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe disse: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes de todo o coração, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou em meu Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quero repetir aqui, queridos, esse verso de número 21. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedecem, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Queridos, todos nós, como igreja, nós conhecemos a singularidade da trajetória de Jesus, desde a sua pré-existência até ali a sua ascensão aos céus, como revela-nos o livro de Atos, no seu capítulo de número 1. E dentro dessa trajetória de Jesus, nós iremos observar que Jesus, ele revela-se a nós como o Logos, o Verbo, a Palavra, como relata-nos o mesmo evangelista João aqui no seu capítulo de número 1. Em seguida, a palavra de Deus informa-nos que esse Verbo, ele encarna-se na pessoa de Jesus,
anuncia as boas novas da salvação, morre pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, aparece ressurreto a alguns de seus discípulos e, por fim, já no finalzinho ali do seu ministério terreno, Jesus, ele eleva-se ao altos céus, onde 1 de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 32, informa-nos que neste exato momento está à destra de Deus contemplando cada um de nós aqui essa noite. Mas o que chama-nos a atenção aqui neste texto de João, aqui no capítulo 14, é que Jesus aqui, igreja, à mesa com seus discípulos, já no final dessa sua trajetória do seu ministério terreno, Jesus, ele lhes faz uma promessa, dizendo-lhes no verso de número 18, que ele partiria sim para a glória, mas que todavia ele não os deixaria órfãos de sua pessoa. Então, resumindo aqui, o que Jesus estava dizendo à mesa para seus discípulos era lhes dizerem que ele se entregaria aos romanos, que ele morreria por vias de uma cruz, que ressuscitaria ao terceiro dia, que subiria aos céus e que voltaria aos seus discípulos para revelar aos seus escolhidos aqui o poder da sua divindade. Então, o primeiro ponto que nós observamos aqui neste texto de João capítulo 14 é que há aqui uma promessa da parte de Jesus para seus discípulos e que o conteúdo dessa promessa de Jesus para seus discípulos era lhes dizerem que ele iria se entregar aos romanos, que ele morreria por vias de uma cruz, que ressuscitaria ao terceiro dia, que subiria aos céus, mas que voltaria para seus discípulos para revelar aos seus escolhidos aqui o poder da sua divindade. Então, o primeiro ponto que nós observamos aqui neste texto de João capítulo 14 é que há aqui uma promessa da parte de Jesus para seus discípulos. E o segundo ponto que chama-nos a atenção aqui neste texto, igreja, de João capítulo 14, é que Jesus aqui à mesa com seus discípulos, ele irá condicionar essa sua promessa de revelar-se a seus discípulos após a sua ascensão aos céus, como revela-nos o mesmo verso de número 21. Veja comigo no texto, que no verso de número 21, Jesus ele disse a seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedecem, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Outro ponto interessante que chama-nos a atenção aqui neste texto, de João capítulo 14, especificamente aqui no verso de número 21, é que o substantivo feminino ama, usado por Jesus, no finalzinho aí da parte A do verso de número 21 do grego, igreja, é ágapo, que significa amar muito, amar eternamente, amar de modo satisfeito. Ou seja, o que Jesus estava dizendo aqui à mesa para seus discípulos antes da sua ascensão aos céus, era lhes dizerem que se eles desejassem que ele se revelasse a eles após a sua partida, era que se eles desejassem que o outro Consolador repousasse sobre as suas vidas quando ele fosse para a glória do Pai, era que se eles desejassem que a sua glória fosse manifesta sobre as suas vidas após a sua ascensão, seria necessário que os seus discípulos amassem ele de todo o coração, seria necessário que os seus discípulos amassem ele com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, pois só assim, queridos, segundo a palavra de Jesus, aqui no verso de número 21, a sua glória, ela poderia ser manifesta através da vida de seus discípulos. Então, queridos, o que Jesus está dizendo-nos para nós aqui como igreja essa noite, é que se nós, queridos, desejarmos experimentarmos da manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é que se nós, queridos, desejarmos sermos cheios do poder de Deus, contemplarmos a glória de Deus, experimentarmos a manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós precisaremos amar a Jesus sobre todas as coisas, nós precisaremos ansiar por Jesus, desejar a Jesus, apaixonar-se por Jesus, pois só assim, queridos, segundo a palavra de Deus, nós contemplaremos a manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Interessante que enquanto eu estava aqui preparando essa mensagem, o Senhor me levou lá para o meu início da minha conversão. E ali, quando eu havia aceitado a Jesus ali, aquele crente fervoroso, aquele crente intenso, o primeiro amor, né? Eu
vivia de modo intenso na igreja, eu participava de todos os cultos, eu participava do culto de oração, eu vivia uma vida intensiva na igreja, eu fazia ali tudo o que estava ao alcance do Senhor. Só que chegou um determinado tempo, igreja, que eu comecei a questionar a Jesus. Eu falei: Senhor, por que o Senhor não se manifesta na minha vida? Por que as coisas acontecem na vida de outras pessoas, na vida de outros crentes, e não acontece na minha vida? E eu comecei a questionar a Jesus. Eu falei: Senhor, por que às vezes o ímpio prospera? Porque às vezes, Senhor, o irmão prospera? Porque às vezes, Senhor, as coisas fluem para outras pessoas e só para mim as coisas não andam? E aí, eu orando ali, Jesus falou ao meu coração: porque eu só me manifesto para aquela pessoa que me ama verdadeiramente. E aí eu comecei a fazer uma autoanálise sobre a minha vida, e ali eu vi que realmente eu não estava amando a Jesus em sua totalidade. Porque eu estava indo para a igreja, eu estava ali dizimando, eu estava participando ali dos cultos, mas eu continuava na mentira, eu continuava ali na pornografia, eu continuava fazendo várias coisas erradas. Então, de que maneira então o Senhor poderia me amar se eu ali estava fazendo as coisas que não agradam ao Senhor? E ali eu comecei a questionar a Jesus. Eu falei: Senhor, por que o Senhor se manifesta na vida de outras pessoas e na minha não acontece nada? Eu busco, eu dizimo, eu participo dos cultos e nada acontece. E o Senhor falou ao meu coração: é porque eu só manifesto a minha glória sobre aquela pessoa que me ama verdadeiramente. Então, queridos, existem muitas pessoas que, assim como outrora eu fui, que querem ver a manifestação de Deus sobre as suas vidas. Existem muitas pessoas, queridos, que querem sentir a presença de Deus, que querem ver a face de Jesus, que querem ver a glória de Jesus, que querem ver a sarça queimar, os céus se abrirem, o mar se abrirem, o céu descerem sobre a sua vida, mas não querem tirar um tempo de oração com o Senhor, mas não querem amar a Jesus sobre todas as coisas, mas não querem tirar um tempo para ler as Escrituras, para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Queridos, o que Jesus, Ele deixa-nos bem claro aqui em João capítulo 14, no verso de número 21. É que Jesus aqui, à mesa, queridos, juntamente com seus discípulos, Ele não condicionou a sua aparição a seus discípulos após a sua partida, a não ser que fosse através do amor à sua pessoa. O que nós aprendemos aqui em João capítulo 14, é que Jesus aqui à mesa com seus discípulos, Ele não condicionou a manifestação da sua pessoa aos seus seguidores após a sua ascensão aos céus, a não ser que fosse pela entrega de seus discípulos à sua pessoa, a não ser que fosse pela afeição à sua pessoa, a não ser que fosse pelo apreço à sua pessoa, pela admiração à sua pessoa, pelo afeto à sua pessoa, pelo amor à sua pessoa. Mas o que Jesus estava dizendo aqui à mesa para seus discípulos, antes da sua ascensão aos céus, era lhes dizerem que se eles desejassem que Jesus ele se manifestasse a ele após a sua partida. O que Jesus estava dizendo aqui para seus discípulos era que se eles quisessem que Jesus se revelasse a ele novamente, era que se eles quisessem que o Espírito Santo de Deus repousasse sobre as suas vidas, eles precisariam ter Jesus como prioridade, eles precisariam ter Jesus como primazia, entronizando a Jesus em seus corações, amando a pessoa de Jesus de maneira ágape, pois só assim, queridos, segundo a palavra de Jesus, o Senhor manifestaria o seu Espírito Santo sobre as suas vidas. Assim, igreja, o que Jesus revela-nos aqui, nesse verso de número 14, é que a única alternativa, igreja, que nós teremos para que nós possamos apresentar a Jesus ou demonstrar a Jesus que nós verdadeiramente o amamos e queremos contemplar a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, será amando ao Senhor Jesus sobre todas as coisas. O que Jesus ensina-nos aqui, queridos, através dessa palavra, é que se os nossos corações, igreja, eles não estiverem centralizados na pessoa de Jesus, focado na pessoa de Jesus, querendo a pessoa de Jesus, desejando a pessoa de Jesus em nossos corações, não haverá, igreja, a manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Digo isso, igreja, porque aqui mesmo em João 14, 21, nós lemos que Jesus, ele disse aos seus discípulos
que aquele que tivesse aos seus mandamentos e a eles obedecessem, este seria o que verdadeiramente lhe amara. Em Deuteronômio, capítulo 7, verso de número 9, Deus disse ao povo de Israel: saibam, portanto, que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel que manterá a aliança e a bondade por 1000 gerações com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Em Deuteronômio também, capítulo 11, verso de número 13, Deus disse, através da sua palavra ao povo de Israel: e acontecerá que, se obedeceres atentamente aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amará o Senhor teu Deus e de servi-lo de todo o coração e de toda a sua alma, darei chuva para a tua terra no tempo certo, a primeira e a última, para que recolhas o trigo, o vinho novo, o azeite, e farei com que haja pasto para o gado no campo, e tu comerás com fartura. Em Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja de Roma, escreveu-lhes lhe dizendo: sabemos, pois, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, igreja, o que Paulo estava dizendo aqui, a comunidade de Roma, era lhes dizerem que Jesus só agiria em favor desses crentes se eles os amassem verdadeiramente. Então, queridos, a primeira revelação da parte de Deus para nós aqui essa noite, através da sua palavra, é lhe dizer que se você deseja contemplar a face de Jesus, se você deseja receber do seu Espírito Santo sobre a sua vida, se você deseja apreciar a pessoa de Jesus, sentir a pessoa de Jesus, contemplar Jesus se revelando a você, Jesus está lhe dizendo essa noite pela sua palavra: ame-me de todo o coração, ame-me com intensidade, ame-me acima de todas as coisas, pois só assim, igreja, segundo a palavra de Jesus, é que o seu poder, ele se manifestará sobre as nossas vidas. E o terceiro ponto que chama-nos a atenção aqui neste texto de João capítulo 14, é que Jesus aqui, igreja, além dele exigir de seus discípulos que eles os amassem, a fim de que o próprio Jesus, após a sua ascensão, se revelasse a eles novamente, Jesus, da mesma maneira, ele lhes dará o meio pelo qual esses mesmos discípulos deveriam a ele demonstrar esse amor. Na parte A do verso 21, Jesus disse aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedecem, este é o que me ama. Na tradução da Bíblia Anotada e Expandida, a parte A desse verso 21 está escrito da seguinte forma: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Em síntese, igreja, o que Jesus estava dizendo aqui à mesa para seus discípulos no verso de número 21, era lhes dizerem que um pouco mais e ele partiria para a destra do Pai, mas que voltaria e se revelaria aos seus discípulos novamente. Portanto, Jesus afirma no verso de número 21, que para que essa promessa se cumprisse sobre a vida desses discípulos, a condição para seus discípulos seria que eles os amassem, porém esse amor só seria aceito pela pessoa de Jesus se lhe fosse entregue por vias da obediência ao seu próprio mandamento. Então, queridos, o que nós percebemos aqui, o que nós observamos aqui, nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos, é que Jesus aqui, igreja, ele não deixou outro caminho para que seus discípulos demonstrassem esse amor à sua pessoa, a não ser que fosse através da obediência aos seus próprios mandamentos. Então, queridos, o que nós observamos aqui através desse texto é que Jesus aqui à mesa com os seus discípulos, ele não deixou uma outra alternativa, ele não deixou um novo atalho, ele não deixou uma nova diretriz, uma nova vertente, uma nova opção, uma nova possibilidade para que seus discípulos demonstrassem a ele esse amor à sua pessoa, a não ser que fosse por vias da obediência ao seu próprio mandamento. Em suma, o que Jesus estava dizendo aqui à mesa para seus discípulos era lhes dizerem: se vocês amam a minha pessoa, se vocês adoram a minha pessoa, se vocês desejam a minha pessoa, obedeça aos meus mandamentos, pratique a minha palavra, cumpra aos meus mandamentos, pois só assim, mediante essa minha ordenança, é que vocês verão a minha glória se manifestar sobre as suas vidas. Nós podemos aqui fazer uma analogia
para que nós possamos entender muito bem o que Jesus estava falando aqui aos seus discípulos, através da nossa relação com os nossos filhos. Lá em casa, por exemplo, eu tenho o Vitor. É Luana, desculpa o nome. Falei o nome. Fernanda. Fernanda conhece o Vitor, né, Fê? E o Vitor, ele está numa fase complicada da vida dele, não no sentido de dar trabalho, mas no sentido ali dos afazeres domésticos, né? E às vezes a gente fala para ele, Vitor, olha, você não pode deixar a toalha molhada em cima da mesa. Vitor, você não pode deixar o seu sapato em cima da cadeira na cozinha. Vitor, você não pode deixar a cama desforrada, você não pode deixar farelo de pão na mesa. E aí a gente cobra ele, e como todo adolescente, como toda criança, eles ficam chateados. E aí, ele fica lá no cantinho dele, fica lá cauteloso, quietinho. E aí depois, quando eu estou ali com a Ana, após o jantar no sofá, ele vem de mansinho, e aí sobe no nosso colo, nos beija, nos abraça, e fala, eu amo vocês. Aí eu falo, Vitor, negativo. Você só vai provar que você me ama verdadeiramente quando você obedecer às ordens que eu lhe dou. Quando você parar de deixar o sapato em cima da cadeira. Quando você parar de jogar a toalha ali, deixar a toalha em cima do sofá. Quando você deixar de fazer essas coisas que eu às vezes cobro de você, é que verdadeiramente você provará que me ama. Então, o que eu quero dizer aqui, não que ele não me ame, mas eu queria uma prova concreta ali de que ele me amasse. Eu falei para ele, Vitor, então se você verdadeiramente me ama, então deixe de deixar a toalha em cima da mesa, deixe de deixar o sapato jogado, seja mais organizado. Outro exemplo também do que nós podemos aqui usar como uma analogia, é uma pessoa ao qual eu estou discipulando, e essa pessoa, irmãos, ele tem uma mistura de apóstolo Paulo com Salomão. Porque eu nunca vi uma pessoa evangelizar tanta gente, levar tanta pessoa para a igreja como ele. Interessante que nem numa igreja física ele está. É impressionante, é uma coisa. E as pessoas que ele leva, elas permanecem. E uma dessas pessoas foi eu lá em 2014. Então ele sai pegando, ele tem um carro, quer ir para a igreja, ele leva, quer ir para o culto, ele leva, mas ele não fica. Ele não firma numa igreja. E eu achei isso muito interessante. E aí, há uns 15 dias atrás, eu estava conversando com ele, e ali ele falou para mim, Jair, eu acho que agora eu estou sentindo que Jesus, ele me ama verdadeiramente. Eu falei, glória. Eu falei, mas por que você acha isso? Eu estava ali no café com ele, né, exercendo ali o discipulado. Eu falei, cara, é mesmo, você tem essa sensação? Ele falou, tenho. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu estou levando um monte de gente para a igreja, Deus está me usando, né? Eu tenho levado muita gente para a igreja, eu tenho ali ofertado na casa do Senhor, e a oferta dele, irmãos, não é oferta mesmo, eu já vi coisas absurdas. E eu falei, cara, é mesmo? Aí eu falei assim, tá bom, você acha, mas vamos para a Bíblia para dizer o que Jesus fala sobre essas atitudes que você está tendo, se você o ama verdadeiramente, se Jesus está lhe amando. E eu abri justamente nesse texto de João, capítulo 14, verso 21. E eu li para ele, Jesus falando que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu falei para ele, dentre tantas normas, dentre tantos mandamentos que Jesus nos delega, de Gênesis a Apocalipse, você está obedecendo somente 2, que é cumprir o ide e dizimar na casa do Senhor. E eu falei para ele, conta-me mais do que você está fora aqui dos princípios do Senhor. Ele falou, Jair, é verdade. Eu ainda continuo fazendo coisas erradas. Eu falei, então, não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Você não ama Jesus verdadeiramente. E foi boa aquela palavra, foi uma palavra forte para o coração dele. E aí, então, igreja, o que nós percebemos aqui, nesse verso de número 21, é exatamente isso. É que Jesus aqui, ele não deixa outra maneira de nós demonstrarmos o nosso amor à sua pessoa, a não ser que seja por meio da obediência aos seus mandamentos. É por isso, queridos, que aqui mesmo em João, capítulo 14, no verso de número 21,
Jesus ele disse aos seus discípulos que aquele que tivesse os seus mandamentos e a eles obedecessem, este seria o que lhe amara. Mas alguns versos abaixo também nós iremos ver em João 14, nos versos 23 e 24, nós iremos observar que Jesus, novamente, ele diz aos seus discípulos: se alguém me ama, este obedecerá a minha palavra. Em 1 João, capítulo 5, dos versos 2 e 4, está escrito: se amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, porque no amor a Deus consiste em guardarmos as suas ordenanças. O teólogo Moody também comentando sobre esse verso de número 21, aqui de João 14, ele escreveu dizendo que obedecer aos mandamentos de Cristo é a única prova de que verdadeiramente estamos amando ao nosso Senhor Jesus. O também teólogo William Hendrickson comenta dizendo sobre esse verso de número 21, escrevendo que a obediência aos mandamentos de Jesus é a singular evidência do amor do cristão ao seu Redentor. Portanto, queridos, não há e não haverá outro método para nós demonstrarmos a Jesus que nós amamos a sua pessoa, a não ser que seja por vias dos seus mandamentos. É como Moody mencionou-nos aqui, dizendo-nos que obedecer aos mandamentos de Jesus será a única prova que nós teremos para demonstrarmos a Jesus que nós o amamos verdadeiramente. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui através dessa palavra é que nós podemos dar vários abraços em Jesus, é que nós podemos entregar fortunas a Jesus, é que nós podemos abraçar a Jesus, louvar a Jesus, adorarmos a Jesus, mas se nós não estivermos obedecendo cabalmente aos mandamentos do Senhor, mas se nós não estivermos obedecendo a amplitude das ordenanças do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, praticando a palavra de Deus, nós infelizmente não estaremos revelando a Jesus que nós o amamos verdadeiramente. Mas a boa notícia para você aqui essa noite é que se você tem sido um crente fiel, que tem obedecido aos mandamentos de Jesus, é que se você tem sido um crente fiel, que tem ali cumprindo as ordenanças de Jesus, é que se você tem olhado para as diretrizes de Jesus, se você tem cumprido os mandamentos de Jesus, obedecido às palavras de Jesus, acatado as palavras de Jesus, isso é um sinal, queridos, de que você verdadeiramente o ama e Jesus certamente tem alegrado-se do seu coração. Então, queridos, se você deseja demonstrar a Jesus que você o ama verdadeiramente, se você deseja, de alguma forma, demonstrar a Jesus o seu amor, ao qual o Senhor se agrade, se você deseja externar para Jesus que você o ama de todo o coração, que você o adora acima de todas as coisas, que você é apaixonado pela pessoa de Jesus, obedeça aos mandamentos do Senhor, guarde as palavras de Jesus em seu coração, porque será sobre essa conduta que você demonstrará a Jesus que você o ama de todo o coração. E o último e quarto ponto que chama-nos a atenção aqui neste texto, é que Jesus, aqui mesmo, igreja, no verso de número 21, ele vai nos revelar que aquele que o ama por meio da obediência aos seus mandamentos, o Espírito Santo, se manifestará sobre a sua vida. Voltando ao verso 21, Jesus disse aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedecem, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E a ideia, igreja, da palavra manifestarei, é derivada aqui do verbo manifestar, encontrada no final do verso 21, do grego é empanizo, que quer dizer manifestar-se, exibir-se, mostrar-se notório, aparecer-se à vista. Já a nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal comenta dizendo que o propósito de Jesus, ao fazer o uso da palavra manifestarei, expressada pelo próprio Senhor no verso de número 21, tinha por intento o objetivo de revelar aos seus discípulos que ele, o próprio Jesus, os tornaria notório após a sua ascensão aos céus. E essa promessa, igreja, que Jesus ele fizer aqui
aos seus discípulos no verso 21, de revelar-se aos seus discípulos após a sua partida, se eles os amassem por meio da sua palavra, ela vai se cumprir lá em Atos, nos capítulos 1 e 2, onde o evangelista Lucas narra-nos dizendo-nos a partir do verso 1 do capítulo de número 1, dizendo-nos: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, Lucas informa-nos aqui que João batizou com água, mas vós sereis batizados, aleluias, com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele respondeu: não vos compete saber o tempo ou época que o Pai reservou por sua própria autoridade, mas recebereis, aleluias, poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós for levado ao céu, ele virá, aleluias, do mesmo modo como vistes o partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, aleluia, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro, João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, o filho de Tiago. E unidos, aleluias, todos se dedicavam à oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Daí a gente vai lá para Atos 2, capítulos, nos versos 1 e 4, e diz assim que ao chegar, aleluias, o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, aleluias, onde estavam assentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Ou seja, queridos, a promessa que Jesus havia feito para seus discípulos aqui em João capítulo 14, no verso de número 21, dizendo-lhes que aquele que o amasse, por vias da obediência aos seus mandamentos, ele se manifestaria. E é o que acontece aqui em Atos capítulo 2, o texto informou-nos que ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam todos reunidos. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada uma delas pousou uma, e todos, igreja, ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia quem falasse. E o que eu quero dizer para você que essa noite, igreja, debaixo da palavra de Deus, é que o mesmo Jesus que se revelou aqui para Jesus em Pentecostes, é que o mesmo Jesus que se revelou aqui a essas 120 pessoas através da pessoa do seu Espírito Santo, é que esse mesmo Jesus aqui, igreja, que batizou essas 120 pessoas aqui, que se revelou aos seus discípulos, que se fez notório a essas pessoas, é o mesmo Jesus que deseja se revelar a você, que deseja habitar em você, que deseja ser notório a você, visível a você, morar com você. Mas para que isso aconteça, queridos, a exigência de Jesus para você aqui essa noite é que você precisará amá-lo através dos seus mandamentos.
E se você assim fizer, Jesus, através da pessoa do seu Espírito Santo, ele se revelará a você e o nome do Senhor, ele será glorificado. E eu gostaria de caminhar para o final dessa mensagem, igreja, e dizer a você essa noite, terminando aqui com a fala do pastor Uziel, onde numa de suas ministrações, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, ele disse a seguinte colocação, abre aspas: a doutrina da expiação ilimitada, ou seja, a doutrina bíblica, que defende que a morte de Jesus foi expandida a todos, é um dos cernes da teologia bíblica e jamais devemos fugir dessa graciosa revelação. Mas revelar-se a uma pessoa e repousar sobre a vida dela, através da manifestação do Espírito Santo, isso Jesus só fará sobre a vida daquele crente que o ama e obedece estritamente às ordenanças da sua palavra. Entendendo aqui, irmãos, a fala do pastor Uziel, a doutrina da expiação ilimitada é um dos cernes da teologia bíblica, jamais nós devemos fugir dessa graciosa revelação. Mas revelar-se a uma pessoa, igreja, e revelar-se a uma pessoa e manifestar-se através do seu Espírito Santo sobre a vida dela, isso Jesus só fará sobre a vida daquele crente que o ama e obedece aos seus mandamentos. Então, queridos, a palavra da parte de Jesus para você aqui essa noite é lhe dizer que se você deseja que Jesus, através do Espírito Santo, ele se revele a você durante essa caminhada, se você deseja, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele repouse sobre a sua vida, se você deseja que Jesus faça-se presente sobre a sua vida, que ele manifeste-se sobre a sua vida, que ele habite em seu coração, que o Espírito Santo se revele a você durante a sua caminhada com Cristo, a palavra de Jesus para você aqui essa noite é: ame a minha pessoa por meio da obediência aos meus mandamentos, pois será somente sobre esse caminho que o Espírito Santo se revelará a você e o nome do Senhor, ele será glorificado. Amém, igreja? Eu gostaria de orar pela sua vida. Senhor,